Oi, gente! Livro novo! Vamos ler Levíticos, como a maioria já estava previsto, ganhou nas enquetes que nós fizemos. Eu acredito que... Deixa eu abaixar esse volume um pouquinho. Eu acredito que nós iremos ler o Pentateuco. Quem é o Pentateuco, para quem não sabe? São os 5 primeiros livros da Bíblia, sugestivamente falado que foi Moisés que escreveu, né? Os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Esses 5 livros formam o Pentateuco, né? Que é a história do povo de Israel ali, é muito legal. Levíticos é um livro, como eu já tinha dito, né? Meio enjoadinho, porque ele é de leis, né? Mas se a gente olhar assim bem direitinho, o livro de Levíticos, ele chama Levíticos porque é da tribo de Levi, foi escrito, né, principalmente para o povo de Arão ali, né, para a família de Arão, que eram os sacerdotes, e para todo o povo, né. É um livro de leis, então ele fala o que você tem que fazer em cada momento e tal. Ele explica passo a passo, detalhadamente, como nós já vimos várias vezes, o Senhor gosta de detalhes, né. Mas isso, se a gente pensar assim de uma forma global, é um livro que aproxima você do Senhor. Ele pode ser considerado um livro santo, um livro sagrado, porque é um jeito que o Senhor está ensinando a gente a se aproximar dele, que ele ensinou o povo de Israel a como se aproximar dele, porque ele é um Deus santo. Então ele deixou essas várias leis de como fazer cada sacrifício para se purificar, para se aproximar mais do Senhor. Então, pensando assim, é um livro até legal. Tô com a minha vasilhinha aqui, ó, que eu tava comendo pipoca. Eu adoro pipoca, gente. Tirar esse troço aqui, tá muito feio. Eu amo pipoca, amo. Eu faço pipoca no micro-ondas, light. Eu pego o saquinho da Renner, aquele saquinho menor da Renner, coloco o grão ali, o milho, coloco no micro-ondas por 5 minutinhos, depende da potência do seu. Então ela fica sem sal, sem óleo, sem nada. É uma pipoca light, maravilhosa. Aí eu coloco pimenta, coloco queijo ralado, eu vou variando. Hoje eu coloquei um pouquinho de mel por cima, ficou muito bom. E tem o filho de uma amiga virtual lá do Spotify, a Graciele, o filho dela chama Kalel. Ele come pipoca igual eu, muito, todos os dias, só que ele come com ketchup. E eu achei muito legal. Um dia desse eu coloquei ketchup na minha, ficou muito gostoso também. E tem uma outra amiga minha chamada Feb, lá de Jacaraípe, eu acho que ela mora no Espírito Santo. Ela comia, pelo menos, né, há anos atrás, com vinagre. Como você come a sua pipoca? Falando de pipoca, vamos falar do livro de Levíticos, o 3º livro da Bíblia. Nós vamos continuar na história do povo de Israel. Eu vou ler a introduçãozinha aqui da minha Bíblia, que o escritor deixa aqui pra gente. Essa música que nós estamos ouvindo é uma música nova também, como todo novo episódio a gente muda a música. Essa é Soube Que Me Amava, de David Lira, é um instrumental, bem gostosinha. E eu escolhi essa, Soube Que Me Amava, porque o livro de Levíticos é uma prova do amor de Deus. Ele está ensinando a gente como a gente deve ser, como a gente deve se santificar, como a gente deve fazer as coisas para se aproximar dele, para conseguir falar com ele, para conseguir dele. Então, ele nos ama tanto que ele nos ensina o que fazer para se aproximar dele. Por isso eu escolhi essa música. É um capítulo pequeno, por isso que eu tô falando tanto, tá dando tanto toque de Clay. E aqui vou ler a introdução. No livro de Levíticos estão as leis e os mandamentos que Deus mandou Moisés dar ao povo de Israel, especialmente as leis a respeito das reuniões de adoração, dos sacrifícios que o povo devia oferecer a Deus e dos deveres dos sacerdotes. Todos os que serviam no templo eram da tribo de Levi, tanto os sacerdotes como seus ajudantes, os levitas. Não sei se é o meu fone que tá ruim, mas eu ainda tô achando alto isso aqui. Ou a música é mais alta. Deixa eu abaixar um pouquinho. Vocês estão na sala da minha casa, né? Eu estou virado pro lado de cá, no home office do meu marido. Para quem não sabe, ele é desenvolvedor de programação, né, de TI, aí tem esse monte de computador aqui. E eu tô do lado de cá para dar um ar de novo, continuar, né? E é isso, vamos ver lá. A lição do livro, a lição principal do livro de Levíticos o Deus do povo de Israel é santo.
Portanto, esse povo que ele escolheu precisa ser santo também. Isso é, precisava ser completamente fiel a Deus. Então, a lição principal do livro é que o povo de Deus, de Israel, é santo. E para você ser mais santo, o Senhor vai te ensinar como fazer, né? É isso que ele está fazendo aqui. Nesse livro encontra-se os mandamentos que Jesus chamou de o segundo mais importante de todos. Ame os outros como você ama a você mesmo. Lá no capítulo 19 e 18, que é o central de tudo. Então guarda no seu coração que o livro de Levíticos, embora seja um pouquinho chatinho de ler, porque é repetitivo, né, sobre as leis, ele é a forma que Deus achou de te ensinar a ser santo para chegar mais perto dele. Isso é uma bênção. Capítulo 1. Esse barulhinho é da máquina que está terminando de torcer. Não sei se vocês ouviram. A máquina canta quando acaba. Capítulo 1, versículo 1 do livro de Levíticos. O Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios. Quando um homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolhê-lo do seu gado ou do seu rebanho de ovelhas e cabras. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito, para que o Senhor o aceite. O homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Ali ele porá a mão na cabeça de um animal, a fim de que seja aceito como sacrifício, para conseguir o perdão dos seus pecados. Esse livro é um livro que eu vou repetir 1000 vezes, e você vai entender que você tem que agradecer a Deus por estar na era pós-Jesus. Aqui é antes de Jesus, né? É pré-Jesus. Então ele tinha que pegar um touro, matar o touro, torrar o touro lá na frente do tabernáculo, que a gente leu no livro de Êxodo todo, para ser perdoado os pecados dele. Parece fácil quando a gente lê, mas se você analisar e pensar tudo que ele tem que fazer até chegar, né, na fumaça, que era o que chegava nas narinas do Senhor, né, com um aroma suave e trazia o perdão, dá muito trabalho, é muito sacrifício, e hoje é só um arrependimento que você precisa. Glória a Deus, obrigado Jesus, agradeça por estar na era pós-Jesus. E ali porá a mão na cabeça do animal. Então, versículo 5. O homem matará o touro ali na frente da tenda. E os sacerdotes, que são os descendentes de Arão, oferecerão ao Senhor o sangue do animal. E depois borrifarão com ele os 4 lados do altar que está na frente da tenda. Em seguida, o homem tirará o couro do animal. E depois cortará o corpo em pedaços. Dá uma gastura, gente. É um açougueiro, né? E isso tudo para perdoar o pecado de um homem, de uma pessoa. Obrigado, Senhor, porque a gente está aqui, Deus, pós-Jesus. Muito obrigado. Os sacerdotes acenderão fogo em cima do altar, arrumarão a lenha para o fogo e colocarão sobre ela os pedaços do touro, a cabeça e a gordura que cobre os intestinos. O homem levará os miúdos e as pernas do animal, que também serão queimadas no altar. O sacerdote queimará o touro todo como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Então esse touro tinha um cheiro agradável, era obrigado a fazer para agradar o Senhor. Claro que ele já estava escrevendo na história, ele já estava deixando registrado desde então, para que hoje nós, que graças a Deus estamos na era pós-Jesus, pudéssemos perceber o sacrifício, o tamanho do sacrifício de Jesus por nós. Jesus foi o cordeiro que tira os pecados do mundo. Jesus é o nosso cordeiro. A morte dele, o sacrifício dele se oferecendo lá naquela cruz, foi por tudo isso. Foi para que a gente não queimasse mais touro, pegasse as vísceras e queimasse todo esse ritual macabro aqui, várias vezes por dia, de várias pessoas. Deveria ter um cheiro horroroso de sangue o tempo todo ali.
E ao mesmo tempo um cheiro gostoso, né, de churrasco. O Senhor gosta de cheiro de churrasco, porque as ofertas queimadas chegam nas narinas de Deus e o Senhor gosta do cheiro. E é gostoso, né, o cheiro de churrasco para quem não é vegano, nem vegetariano. O sacerdote queimava o touro todo em um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus. Então, dá pra gente entender que Deus gostava de cheiro de churrasco. Eu gosto também. Se o homem oferecer em sacrifício a Deus um carneiro ou um cabrito, o animal deverá ser um macho, sem defeitos. O homem matará o animal na presença do Senhor, ao lado norte do altar. Os sacerdotes borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Pega o sangue e borrifa. Ai, pá. Obrigado, Senhor, porque a gente não precisa. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício por nós. O sangue de Jesus foi borrifado sobre nós, nos salvou, nos libertou de tudo isso, graças a Deus. Em seguida, ele cortará o animal em pedaços, o sacerdote colocará junto os pedaços com a cabeça e a gordura que cobre o intestino, no fogo que está em cima do altar. O dono do animal lavará os miúdos e as pernas. Ele também tem trabalho, não é só o sacerdote, não. Estes também serão oferecidos em sacrifício. O animal todo será queimado como um sacrifício que tem cheiro agradável ao Senhor. Se a oferta queimada que o homem oferece ao Senhor for uma ave, então ele deverá trazer uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave para o altar e tirará a cabeça e a queimará no altar. Ai, é muita loucura isso aqui, né? Meu Deus! Em seguida, deixará o sangue da ave escorrer no lado do altar. Eu fico sentindo assim uma gastura. É por isso que o Senhor me escolheu para era pós-Jesus, porque eu ia ser bem nojenta com tudo isso aqui. É muito chato, né? Ai, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. E depois tirará o papo com que estiver dentro e jogará no monte de cinza que fica no lado leste do altar. Tá vendo? Tem todo um esquema com o sangue da ave aqui, né? Então, pegará a ave pelas asas e a abrirá, sem partir sem a partir em duas partes. Ele vai abrir as asas assim, mas não vai partir, né? E queimará no altar, aberta assim, né? A ave toda será queimada como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Então, todos esses sacrifícios que eles faziam, de touro, de boi, de carneiro, de aves, tudo era para perdoar os pecados ou uma oferta de gratidão também. E Jesus veio aí, nos livrou disso aqui. Oh, glória a Deus. Ai, o bom de ler isso é que a gente fica com o coração assim quentinho, assim, ai Senhor, obrigado por ter nos escolhido para essa era aqui agora, né? E a pergunta assim que fica nesse capítulo é a seguinte para você: qual é a sua oferta perfeita diante de Deus? O que você está queimando no seu altar de oração, de jejum, de leitura da palavra, de tratar bem as pessoas? O que você está queimando para o Senhor? O que é perfeito em você que você está oferecendo a Deus? Pense nisso. É sobre isso, é sobre a oferta perfeita que tem cheiro agradável diante do Senhor. Uma pessoa que ajuda os outros, uma pessoa que tem um coração bom, um coração puro, uma pessoa que tem um momento de oração, de reza, de prece, seja a palavra que você usa, uma pessoa que tem interesse nas coisas de Deus, na leitura da Bíblia, isso tudo tem cheiro agradável ao Senhor. E é muito mais fácil do que queimar um boi, um carneiro ou um pássaro cheio de sangue, se sujar tudo, feder tudo, para poder receber o perdão de Deus, fazer o Senhor sentir o cheiro agradável, né, do pedido de perdão. Hoje é só você se ajoelhar e pedir perdão, de verdade, porque Ele conhece seu coração. E assim terminamos o capítulo 1 de Levíticos e eu tô sentindo que vai ser bem legal. E você? Obrigada por estar aqui, chama os seus amiguinhos e vamos ler Levíticos comigo. Parece ser chato, mas é muito gostoso. Beijão no seu coração e até amanhã.